Religiosos unidos só quando uns são úteis aos outros. Quando estão por baixo, os religiosos de diversas alas se unem contra um inimigo comum. Derrotado o inimigo, é a hora de cada um tentar se sobrepor aos outros e os tornar inimigos novos. Não há luz no fim do túnel para cristãos coptas no Egito. 10 de abril de 2017. Durante a chamada Primavera Árabe, cenas de cristãos e muçulmanos protestando juntos no Cairo, a capital do Egito, e se protegendo mutuamente das forças de segurança, causaram comoção no mundo. A esperança daqueles dias de 2011 há muito se tornou uma lembrança saudosa para quase todos os egípcios. Mas as minorias, entre as quais os cristãos coptas são a mais numerosa, sofrem de maneira desproporcional. 6 anos depois do levante contra Hosni Mubarak, a comunidade copta é vítima de níveis de violência sem precedente em sua história. No domingo de Ramos, 9 de abril, uma das datas preparatórias para a Páscoa cristã, os coptas sofreram um ataque de grande repercussão. A igreja de São Jorge, em Tanta, 100 km ao norte do Cairo, e a catedral de São Marcos, em Alexandria, foram alvos de ataques simultâneos que deixaram 44 mortos e centenas de feridos. O atentado terrorista foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Ativo na Península do Sinai, o ISIS, como também é conhecido o grupo, age no Egito da mesma forma que faz na Síria e no Iraque. Ataca o governo, mas também as minorias religiosas. O atentado provocou condenações internacionais, em especial no Ocidente. Há pouco, entretanto, que europeus e norte-americanos podem fazer pelos cristãos egípcios, enquanto sua política externa apoiar o autoritarismo no Oriente Médio. A Igreja Copta, uma denominação da ortodoxia ocidental que teria sido fundada pelo apóstolo Marcos, existe desde o século I. Essa comunidade cristã, que hoje compõe cerca de 10% da população egípcia, sobreviveu ao Império Bizantino, à conquista muçulmana do que hoje é o Egito, e experimentou seu momento mais próspero durante a dinastia de Muhammad Ali, 1805 a 1952, na qual o Egito moderno foi fundado. No século XIX e na primeira metade do século XX, os coptas exerceram papéis de destaque na política e na sociedade egípcia. Era um período no qual o cristianismo e o islamismo conviviam de forma harmoniosa. No levante nacionalista contra o Império Britânico em 1919, por exemplo, imãs oravam em igrejas e padres realizavam celebrações em mesquitas, em uma prova de solidariedade local contra os invasores. Os ventos mudaram quando a monarquia foi derrubada no golpe que levou Gamal Abdel Nasser ao poder. A partir de 1952, os coptas foram marginalizados pelo Estado, uma situação que se agravou em 1970, quando o panarabista Nasser foi substituído por Anwar al-Sadat. Sisi e Trump na Casa Branca em 3 de abril, ao manter apoio a ditadores, o Ocidente patrocina o terror. A ascensão de Sadat coincidiu com o empoderamento dos islamitas, os adeptos do Islã político, uma ideologia segundo a qual o Islã pode e deve resolver todos os problemas da sociedade. A intenção de Sadat era fortalecer os religiosos para contrapor o peso dos socialistas apoiadores de Nasser.
Esta política associada ao ganho de poder político e econômico por parte da Arábia Saudita naquele período e ao intercâmbio entre islamitas, sauditas e egípcios foi uma das molas propulsoras da radicalização do Islã no Oriente Médio. O Egito foi um dos países que mais sofreu com a radicalização e os coptas, em particular, se tornaram um alvo primordial. Com Hosni Mubarak, 1981 a 2011, o Egito se transformou no principal exemplo do processo que Peter Deman chama de acomodação de determinadas exigências da população e dos islamitas por meio de uma democratização limitada. Pressionado por forças políticas e sociais radicalizadas, o governo cede a extremistas religiosos em assuntos que são caros a esses, como, por exemplo, a forma de lidar com uma minoria religiosa para manter o controle sobre a sociedade. Este é um processo comum em todo o Oriente Médio. Partidos políticos, sindicatos, entidades estudantis e outras associações são fracas ou não existem. As mesquitas, entretanto, estão sempre disponíveis e muitas vezes lideradas por radicais. Este ciclo de autoritarismo e radicalização religiosa provoca o crescimento e a legitimação de uma tendência fundamentalista que gera uma islamização rastejante da sociedade, cuja tendência política é antidemocrática ou pelo menos antiliberal, como também afirma Deman. É o caldo político, social e cultural no qual viceja o jihadismo. É de onde o Estado Islâmico retira suas forças ao se postar como o único e legítimo defensor dos muçulmanos contra os regimes autoritários e infiéis de Sisi. Em um contexto no qual a força dominante é o Estado autoritário, e em que a principal contestação vem do Islã político, islamismo, a única escolha dos coptas é buscar alguma proteção no Estado, ainda que este seja o promotor de uma discriminação sistemática que gere em muitos cristãos a sensação de serem cidadãos de segunda classe. Esta complexa realidade ficou evidente após a Primavera Árabe. A abertura política pós-Mubarak catapultou a Irmandade Muçulmana e os salafistas, ambos islamistas de diferentes vertentes, para um papel de proeminência na política egípcia. Em 2013, após um ano de presidência da Irmandade Muçulmana, veio o golpe liderado por Abdel Fattah al-Sisi. Muitos coptas apoiaram a nova ditadura. Quase 4 anos depois, o apoio minguou. Parte significativa da atuação de Sisi era perseguir o Islã político em todas as suas formas onde for possível. Em um único dia de agosto de 2013, seu regime assassinou cerca de 1.000 irmãos muçulmanos à luz do dia no Cairo, em uma carnificina comparável ao massacre da Praça da Paz Celestial em Pequim em 1989. Ações como essa exacerbaram a violência sectária no Egito, ampliando a vulnerabilidade da comunidade copta, uma vez que o Estado, preocupado em garantir a existência do regime, é incapaz de proteger seus cidadãos. Atentado no Egito. Em Borg El Arab, mulheres choram durante o funeral de vítima da Catedral de São Marco. Desde 2013, inúmeras igrejas foram vandalizadas, mas as comunidades cristãs não receberam autorização para repará-las. O Estado prometeu se responsabilizar por isso, mas jamais levou a promessa a cabo. Muitos templos seguem em ruínas e os coptas também não conseguem erguer novas igrejas. O processo de autorização é burocrático a ponto de, na prática, inviabilizar o surgimento de novos templos cristãos. Uma nova lei aprovada no governo Sisi deveria corrigir isso,
mas acabou dando ainda mais poder para o Estado gerir a comunidade copta. A violência estatal contra a religião se junta aos ataques aos infiéis. Em 2016, alguns episódios aterradores atingiram a comunidade copta. Em maio, uma mulher cristã de 70 anos, cujo filho era acusado de ter um relacionamento com uma muçulmana, foi despida e arrastada pela rua de Minya. No mês seguinte, famílias cristãs foram atacadas, um jardim da infância foi incendiado e um padre foi assassinado. Em julho, uma freira e um farmacêutico coptas foram assassinados. Em novembro, uma vila cristã foi atacada por uma gangue de 2.000 pessoas após a notícia de que uma residência funcionaria improvisadamente como templo religioso. Todos esses episódios acirraram os ânimos da comunidade copta, que tem realizado inúmeros protestos contra o regime. Ocorre que o Egito tem hoje uma das ditaduras mais draconianas do mundo, que reprime a liberdade de expressão e reunião de maneira contumaz. O governo teme sua própria população e, dessa forma, os coptas, como o restante dos egípcios, têm poucas formas de manifestar sua indignação. Há ainda dois agravantes importantes. O primeiro é que a cúpula da igreja copta é cada vez mais vista com suspeição pela própria comunidade. O Papa Tawadros II é um ferrenho apoiador de Sisi, mas suas ações e declarações não escondem a clivagem existente entre o establishment religioso e a massa. Coptas fazem celebração em igreja incendiada em Minya em julho de 2016. O segundo complicador é a própria postura de Sisi. O ditador vende a si mesmo como um campeão do nacionalismo egípcio, protetor de muçulmanos e cristãos. Seus atos são, no entanto, meramente simbólicos. Sisi condena a violência contra os cristãos e, em janeiro de 2015, se tornou o primeiro presidente do Egito desde 1952 a participar da celebração do Natal copta, festejado em 7 de janeiro. Na prática, seu regime continua incapaz de proteger os coptas, mantém a marginalização da comunidade e impede manifestações por mudanças. Sua solução para o ataque do Domingo de Ramos foi restabelecer o estado de emergência, que no Egito é sinônimo de ainda mais repressão contra toda a população. De Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu Sisi na Casa Branca na semana passada, condenou o ataque e disse ter grande confiança de que o presidente Sisi vai lidar com a situação corretamente. Não vai. Sisi continuará sendo um bastião do autoritarismo que, em combinação com invasões estrangeiras e com o radicalismo religioso, transforma o Oriente Médio em um caldeirão prestes a explodir, como comprova a existência do Estado Islâmico. É uma situação que penaliza a todos, especialmente os coptas. Fonte Carta Capital. Religiosos sempre são assim mesmo. Nos momentos difíceis, diferentes grupos religiosos se unem contra um inimigo comum e, quando se livram dele, voltam à adversidade, cada um tentando eliminar os outros. Quanto à situação do Egito, muito dificilmente os egípcios irão gozar de liberdade religiosa, uma vez que princípios religiosos sempre são de destruir as religiões diferentes, e como no Egito predomina o islamismo, que tem um livro sagrado que manda matar e morrer pela causa do seu Deus, o que significa eliminar todos que pensam diferente do pensamento de Maomé, quaisquer que pensarem diferente do islamismo serão duramente perseguidos sempre.